Seja muito bem-vindo a mais uma aula, nosso cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tolvo, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de Física, falando sobre ondas estacionárias e como elas funcionam em instrumentos musicais. Hoje vamos ver cordas sonoras, instrumentos de corda, como violão, violino, violoncelo. Nas próximas aulas vamos ver outros instrumentos, como tubos sonoros e por aí vai. Então vamos tentar entender esse negócio de ondas estacionárias. Caso você não tenha visto algum vídeo, tenha perdido algum vídeo sobre ondulatória, sobre ótica ou ainda termodinâmica, todos os vídeos estão em sequência na minha playlist Tolvo Física, então corre lá e assiste os vídeos. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários. Muito bem, então as ondas estacionárias podem estar nas coisas tão simples quanto a gente pegar um fio e prender ele, puxar, causar uma certa tensão nesse fio. Mas ele também pode ser visto, ela também pode ser vista em instrumentos musicais de corda, como por exemplo, temos aqui um violino, um saxofone, nós temos uma harpa, guitarra, acordeão, piano, entre muitos outros instrumentos musicais que a gente pode ver no nosso dia a dia, pode acabar vendo em uma banda. Todos os instrumentos musicais, sem exceção, vão acabar gerando ondas estacionárias. Então, se você tem um instrumento aí na sua casa, você consegue gerar ondas estacionárias. Mas vamos tentar entender por que estacionária. Estacionária, na minha cabeça já vem a palavra estacionar, parado. E é justamente isso que é uma onda estacionária. É uma onda que está em movimento, porém em uma posição fixa. Ela só fica naquela posição. Como assim, professor? Primeiro vamos entender como a gente forma essa onda estacionária. Imagina que nós temos uma corda e eu começo a balançar essa corda, eu formei uma onda na corda. Porém, como você sabe, existem alguns fenômenos ondulatórios. Um desses fenômenos é a reflexão da onda, ou seja, quando a onda bate em uma superfície e volta para o seu meio de origem. Ou seja, então essa onda que eu gerei na corda, ela vai bater na outra mão ou em uma superfície fixa e vai acabar refletindo. Como é uma superfície fixa, vai refletir com inversão de fase. Ou seja, se eu gerei uma onda de barriguinha para cima, ela vai refletir de barriguinha para baixo. Mas eu não parei, eu ainda estou gerando mais onda aqui. Então essas ondas vão começar a se interagir. A gente vai começar a ter uma superposição, uma sobreposição de ondas. Ondas vão entrar em interferência uma com a outra. E de repente, devido a essas certas interferências, a gente vai ter o que vai chegar uma hora que vai ser a configuração que são as ondas estacionárias. Então a gente pode dizer que para formar uma onda estacionária, ela é o resultado da superposição, da interação entre as ondas. E essas ondas são iguais, porque as ondas que eu formei aqui, elas refletiram para cá. E claro, estão vindo em sentidos opostos. Uma está vindo para cá, outra para cá. As diversas interações vão formar o que chamamos de ondas estacionárias. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui a nossa onda, porém, essa onda que eu estou gerando, eu preciso de um obstáculo, de uma coisa para ela bater e voltar, algo para acontecer a reflexão. Eu preciso de uma superfície, então vamos colocar ali um muro fixo, ou seja, vai refletir com inversão de fase. E aí as ondas vão se interagir entre si, vão ter uma superposição, vão ter interferências de onda, até que ela fica num certo padrão estacionário, como a gente pode ver nesse caso aqui. Então olha só, temos duas ondas se sobrepondo que elas vão interagir dessa forma. Note que a onda, ela tá parada, ela tem esses pontinhos vermelhos aqui que estão parados, só quem está se movendo é subindo, descendo, subindo, descendo. Então a gente pode dizer que as ondas estão estacionadas, estão paradas, apenas se movimentando em uma posição fixa. E é justamente isso uma onda estacionária. Agora, como eu já comentei, a onda estacionária ela pode ser vista, por exemplo, em um instrumento de corda. Por isso que a gente denomina cordas sonoras. Então já deve vir na sua cabeça violão, guitarra, violino, violoncelo, todos vários, cavaquinho, vários instrumentos de corda. Porém, a gente vai simplificar ao máximo. A gente não precisa de um instrumento super arrojado, super elaborado. Para ter uma corda sonora, basta o quê? Nós podemos ter um simples fio de nylon preso nas suas duas pontas. Pronto, perfeito. Temos uma
corda sonora. E aí, como ela tá esticada, se a gente for lá e dar um tão nela, vai fazer com que essa corda de nylon comece a vibrar, formar ondas. Essa vibração vai ter uma certa frequência que vai fazer o ar em volta dessa corda, desse fio de nylon, vibrar também e formar assim as ondas sonoras, e assim o som se propaga. E dependendo a frequência que a gente colocar nessa corda ou a força que a gente colocar, ela vai vibrar de tal modo que ela pode gerar uma onda estacionária. E aí que chega, nós vamos juntar as ondas estacionárias com cordas sonoras, com instrumentos de corda. E aí, como resultado, nós temos um negócio chamado harmônico. Nós podemos gerar o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico, mas como que a gente vai gerar harmônicos? Ele depende da frequência. Então, depende, se a gente tocar determinadas frequências, vamos gerar um determinado harmônico. Se for uma frequência maior, um outro harmônico. Se for uma frequência menor, podemos chegar num outro harmônico. Então, as ondas estacionárias, elas podem ter essas carinhas aqui. Onde esse daqui, onde nós temos só uma barriguinha, é chamado de primeiro harmônico. Aqui onde nós temos duas barriguinhas, é chamado do segundo harmônico. Temos três barriguinhas, é chamado do terceiro harmônico, e assim por diante. Então, o número de barriguinhas, que na verdade a gente chama de ventre, então o número de barriguinhas, que na verdade é o ventre, então cada negocinho desse, cada barriguinha dessa é chamado de ventre, determina em qual harmônico a gente tá. Além da gente poder contar desse jeito quantos ventres nós temos para saber quantos harmônicos nós temos ó, em todas essas ondas estacionárias, temos pontos que ficam parados. Enquanto a onda sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, vibrando, tem esses pontos aqui e esse ponto aqui, ó, que eles não se movem, ó, eles ficam parados, ficam fixos ali, eles ficam estáticos, eles não se movem. E esses pontos a gente chama de nós. Então, por exemplo, no primeiro harmônico, nós temos 1 e 2 nós. No terceiro harmônico, temos 1, 2, 3 nós. No quarto harmônico, temos 1, 2, 3 e 4 nós. Ou seja, o número de ventres é exatamente igual ao número do harmônico. E o número de nós é o número do harmônico mais 1. Por exemplo, aqui nós temos o primeiro harmônico. Então, quantos nós tem? Bom, se é o primeiro harmônico, é só somar 1. 1 mais 1, 2. Então, temos 2 nós. Exatamente desse jeito. Então, no terceiro harmônico, para saber o número de nós, é só somar 1 com o número de harmônicos. Terceiro harmônico, 3 mais 1, 4 nós. E é assim que você faz para saber quantos nós temos ou quantos ventres nós temos nas ondas estacionárias. Mas agora vamos analisar individualmente cada um desses harmônicos. Aqui nós temos o primeiro harmônico com apenas uma barriguinha, com apenas um ventre. Essa corda tem um comprimento L, temos aqui 2 nós. E eu quero saber qual que é o comprimento de onda dessa onda estacionária aqui. Bom, nós podemos fazer o seguinte, você viu uma onda, ele está perguntando sobre lambda, comprimento de onda, você vai lá e pá, divide essa onda no meio sem dó nem piedade. E aí você vai fazer o seguinte, quantas partes nós formamos? Formamos uma, 2 partes, ou seja, 2 partes estão valendo L, o comprimento total da corda. Mas eu sei que você aí de casa sabe que 4 partes equivale ao comprimento de onda lambda. Sempre, professor, sempre por toda a sua vida. Então, 2 partes é o L. 4 partes é o comprimento de onda lambda. Fazendo uma simples regra de 3 aqui, então nós vamos ter que lambda é 2 vezes o comprimento total da corda. Isso só no primeiro harmônico, hein? Aí nós temos também a equação fundamental da ondulatória. Vai lamber ferida. Velocidade é igual ao comprimento de onda lambda vezes a frequência f. Então eu só vou substituir o lambda que eu achei no lambda aqui dessa equação. Então vamos ter que a velocidade é 2 vezes L vezes a frequência. E eu quero achar a frequência do primeiro harmônico. Então 2L está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então eu sei que a frequência do primeiro harmônico é calculado desse jeito aqui, é a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento L. Então é assim que eu calculo a frequência do primeiro harmônico para essa corda aqui de comprimento L. Se fosse outro comprimento, era só substituir no lugar de L. Agora vamos analisar o segundo harmônico. Olha só, temos ele aqui, ó, 2 barriguinhas, 2 ventres e 3 nós. E aqui, ó, esse N aqui, ó, número de harmônicos é 2, porque
2 harmônicos. E aí vamos fazer a mesma coisa, vamos tentar descobrir a frequência, mas para descobrir a frequência temos que descobrir lambda. Para descobrir lambda, você é inteligente, você sabe, ó, vai lá e ó, pá, divide no meio essa onda estacionária. Então você sabe que temos 1, 2, 3 e 4 partes. Então 4 partes equivalem ao comprimento L da corda, é o mesmo comprimento. Então nós temos, mas você sabe que 4 partes também é o quê? É lambda. Então lambda é exatamente igual ao comprimento da corda L, nesse caso aqui no segundo harmônico. Então vamos lá, vamos substituir. Velocidade é lambda vezes a frequência. Então velocidade é L vezes a frequência. Como eu quero a frequência, L multiplicando, passa dividindo. A frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento L. E é assim que a gente vai calcular a frequência para o segundo harmônico para essa onda aqui. Tranquilo? Mudou nada, eu fiz o mesmo passo a passo que eu fiz anteriormente. Pai, professor, mas aí tem terceiro harmônico, quarto harmônico, quinto harmônico, sexto harmônico, sétimo, oitavo, 11º, tem 100, um monte de harmônico. O que eu faço? Eu vou ter que decorar todas as equações? Não. Você pode fazer isso aqui que eu acabei de fazer, que eu fiz 2 vezes para você aprender. Você pode fazer isso sempre, ou ainda existe uma equação. Se você reparar, se você fizer o terceiro harmônico, você vai ver que o primeiro, segundo, terceiro, aí faz o quarto, o quinto, todos eles têm uma certa relação. Pensa aí, depois dá uma olhada neles que você vai achar isso daqui. Que no final das contas temos uma equação geral, onde a frequência do harmônico é igual a N, onde N é o número do harmônico. Se for o primeiro harmônico, N é 1, se for o segundo harmônico, N é 2, se for o quarto harmônico, N é 4 e assim por diante. Então isso multiplicado pela velocidade dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Então se eu mudar o comprimento da corda, a minha frequência vai ter que mudar também para cada harmônico. E o comprimento de onda lambda também temos uma equação geral para ele. Lambda vai ser igual a 2 vezes o comprimento L dividido pelo número do harmônico, esse mesmo número N. Se for primeiro harmônico é 1, segundo harmônico é 2, terceiro harmônico é 3 e assim por diante. Tranquilo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, não esquece, deixa aqui nos comentários, que junto com esse vídeo nós também estamos soltando um vídeo sobre resolução de exercício, sobre ondas estacionárias, então não deixa de ver. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu sou Thiago Tovo, seu professor de Física, e até a próxima!